Muito bem, muito bem. Aula de hoje de Ciências da Religião. Nós estamos explorando o Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, ou Dao De Jing. Esse livro aqui, que é o segundo livro mais vendido, segundo livro religioso mais vendido na história. Eu tenho duas traduções, mandei para vocês esse daqui e duas outras, que é do Humberto Roden, se vocês quiserem, né, abrir paralela, enfim. Nós já fizemos uma breve introdução, mas eu estava sem as minhas anotações, então eu vou retomar algumas coisas para nós nos lembrarmos, e caso vocês perderam, né, não estavam aqui na primeira aula. Bom, Tao Te Ching, eu vou ler como Tao Te Ching, tá bom? Primeiro que eu não sou chinês, e segundo que eles não se importam. Eles não falariam meu nome como se deve, então eu vou falar como eu leio. Alguns vão colocar como o livro das virtudes, ou o caminho da sabedoria, ou da virtude, que ele é datado de antes do século IV antes da era cristã. Quer dizer, século IV, então, pelo menos aí 400 anos antes da era cristã, antes de Cristo. Então ele é mais antigo que alguns evangelhos. Ele é mais antigo que o Novo Testamento, que é antes da era cristã, né? A ideia é que um livro é um livro sagrado, mas não é dogmático. Ele não é dogmático tipo 10 mandamentos. 10 mandamentos é uma questão dogmática. Ele coloca o que se deve e o que não se deve fazer. Ele conversa, pelo menos, com duas religiões, que é o taoísmo e o confucionismo. Mas ele está vinculado com religiões xamânicas da China. Qual que é a ideia do xamanismo? Que ele faz contato com forças da natureza, é um mundo espiritual que ajuda a administrar a comunidade física, o além, tem relação com os antepassados. Então, assim, muito do que a gente já estudou nas matrizes religiosas brasileiras sobre religiões xamânicas, conversar com os antepassados, as forças da natureza e tudo mais, faz bastante sentido com essa espiritualidade, essa religiosidade. Mostrei, acho que eu mandei, eu imagino que eu deva ter mandado no grupo de aulas uma, uma manifestação, vou falar no na leitura brasileira, né? De uma incorporação de um espírito ancestral chinês. Vocês chegaram a ver? Deixa eu ver Eu aqui. vi, eu vi. Eu já vi muitos, como eu sou budista, eu já pratiquei o hinduísmo, né? Então, dentro de algumas vertentes do hinduísmo, existem as possessões de algumas entidades orientais. E, inclusive, muitas pessoas conhecem algumas, ou pelo menos uma aí, e não fazem nem ideia. Por exemplo, o Goku do Dragon Ball Z. O Goku do Dragon Ball Z, ele foi inspirado no Rei Macaco Wukong, né? Ele Ele tem falou, um bastão, voa na nuvem voadora, e o Rei Macaco Wukong é uma entidade asiática que incorpora em algumas pessoas, e quando incorpora tem vídeos disso, depois eu vou mandar pro senhor, é irado. Eles incorporando, eles fazem as posições e tal, assim, tipo, umas paradas sobre-humanas mesmo, entendeu? É irado. eu vou colocar aqui para vocês verem a incorporação. É a incorporação do Rei Macaco, inclusive. Só para a gente dar Que uma olhada. isso aí, filho. Pô, tô vendo o futuro. A incorporação do Rei Macaco, conhecido como Sun Wukong em chinês, é um fenômeno cultural e religioso significativo na China, especialmente na tradição do budismo e do taoísmo. Sun Wukong é retratado como um macaco mágico extremamente poderoso, dotado de habilidades sobre-humanas e conhecido por suas travessuras e feitos heróicos. A incorporação se refere à prática espiritual, na qual um praticante busca fundir sua essência com a energia cósmica,
transcendendo as limitações do eu individual e experimentando a unidade com o Tao, o princípio fundamental do universo. Essa prática está intimamente ligada à busca da imortalidade e da iluminação espiritual, que são objetivos centrais do taoísmo. Acredita-se que, através da incorporação, o praticante pode alcançar um estado de harmonia e equilíbrio com o Tao, experimentando uma conexão profunda com toda a criação. A incorporação do Rei Macaco, conhecido como Sun Wukong em chinês, é um fenômeno cultural. Sun Wukong parece muito com Son Goku, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, aqui já é outras coisas. Eu não tinha visto, Tem- só que eu tem- fiquei indignada com isso aí. É muito Tem- esquisito. Com todo respeito a quem acredita. Esquisito. Tem também, professor, o senhor gosta de videogame? Eu joguei muito. Então, foi, acho que no início desse ano, ou no fim do ano passado, foi lançado um jogo para PlayStation 5 chamado Black Myth Wukong. E aí você no jogo, você é o Rei Macaco Wukong, né? E você luta contra todas as divindades do hinduísmo, provando que você é o mais poderoso. Aí quando chega no final do jogo, você perde pra última pessoa, porque a última pessoa é o Buda. Ah, É irado o jogo, a mitologia é bem fiel, assim, a crença mesmo, né? A religião. É bem bacana. Pra quem gosta de videogame, fica indicação aí. ó, eu não tenho. Deixa eu ver aqui se isso daqui vai mostrar. Tem um outro. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver se esse daqui ele chega a mostrar a incorporação. Demorando para carregar, né? Deixa ele carregar aqui, vamos ver. Jiangji is a traditional Chinese shamanic ritual that invites a spirit or deity to temporarily possess a human body, granting divine power for tasks like fortune-telling, healing, or exorcism. The medium, called a jitong, serves as a bridge between gods or ghosts and Vocês estão conseguindo ver, né? Vou tentar colocar ele para traduzir automático. Vou voltar aqui e vou mutar. Vamos lá. Jiangji é um ritual tradicional xamânico chinês que convida o espírito a possuir temporariamente o corpo humano, garantindo poder divino para algumas tarefas, como fortuna, né, prosperidade. Fortune telling, na verdade, fortune. Prosperidade, cura, exorcismo. O médium chamado de Jian. Como é que ele é chamado ali? Volta ali, querido. O médium é chamado Jitong e serve como uma ponte entre deuses, espíritos e humanos, similar ao médium espiritual, né? Das tradições ocidentais. Cada Jitong forma um contrato espiritual com uma deidade específica. E tipicamente eles podem apenas ser possuídos, né, ou ter contato com apenas um. Existem dois tipos de Jiangji, de espíritos, né? O Enji, são possessões civis, onde o espírito escreve mensagens ou predições, e o Wuji, são possessões marciais, que ajudam o espírito, onde o espírito ajuda no combate sobrenatural.
Essas práticas ancestrais são misturas religiosas, né? De devoção, com devoção, ação, dando a pessoas ordinárias, pessoas comuns, acesso a guias espirituais ou proteção em tempos de necessidade. Ó, gastei meu inglês, hein? Almas. Tocantins. Alguém mandou mensagem aqui? Eu tenho muita dificuldade de acreditar em incorporações independente da religião. Não pela entidade, mas pelo humano, mas respeito a todos. A Paula falou a mesma coisa. Eu acho esquisito. Eu vejo assim, são expressões, né? São expressões. Os pentecostais, por exemplo, tem uma certa incorporação ali. Tem uma certa incorporação mediúnica, às vezes apenas extática, né, de êxtase, de transe, por assim dizer. Então, faz parte da espiritualidade de cada um. Assim, tenhamos o cuidado, mas eu não quero entrar por aí, se é válido, se não é válido, né, porque é a expressão de cada um. Paulo levantou primeiro, depois a Paula. Professor, já assistiu um filme chamado Nefarious? Como é que é? Nefarious. Eu acho que eu já ouvi esse nome. Nefarious. Bom, basicamente se trata de um presidiário que está condenado à pena de morte e ele está possuído pelo demônio, só que o advogado quer dizer que ele tem TDI, ao invés de estar possuído. Quer dizer que ele tem outra personalidade. E aí ele dá um ótimo argumento no filme. O advogado é ateu, certo? Então ele não acredita na possessão, mas ele não quer que o cara seja condenado à pena de morte. E aí o demônio possuindo o corpo do cara pergunta para o advogado, você acredita em Deus? Ele fala, não, eu sou ateu. Eu não acredito em nada disso existe. E aí o demônio fala assim para ele, poxa, você acha realmente que só porque você acredita que algo não existe, essa coisa deixa de existir? Por exemplo, se eu deixar de acreditar que, sei lá, a água do mar é azul, ela vai deixar de ser? Não, não vai. Por que eu tô falando isso? Não tem como convencer ninguém que acredita em possessão que não existe e vice-versa. Quem não acredita também não vai ser convencido, entendeu? É uma parada que é, assim, muito única pra cada um, né, eu acho. Aqui, ó. Eu assisti essa cena, deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto eu coloco, fala aí, Paula. Já tava para esquecer o que eu ia dizer. Não, eu não tenho preconceito. Eu acho estranho e eu tenho medo, particularmente. Mas minha mãe uma vez falou que não iria morrer sem se despedir de mim. Se acontecesse de morrer, ela ia voltar em espírito. Aí eu peguei e disse, tá amarrado, mulher. Não volta, não. Eu Fica tenho muito lá. pavor, eu tenho respeito. Tenho muito pavor. Muito. Estranho. Vamos dizer, essa espiritualidade, ela tem suas particularidades, né? Eu vou baixar as mãos de vocês só para não confundir depois, tá? Essa espiritualidade, elas têm suas particularidades, né? Eu não vou mostrar aqui o trecho, não. Eu vou voltar para o Tao Te Ching, senão não pego no livro. Mas, quer dizer, não é só uma questão... Então, a teologia, por assim dizer, a religião, a espiritualidade por trás do livro não é só essa coisa nebulosa, né? Essa coisa assim de sabedoria, de reflexão e tudo mais, mas tem a ver com uma espiritualidade expressa, né, encarnada, por assim dizer. O Tao, já falei com vocês, né? O Tao existe desde sempre. Tudo se origina dele, nele está a fonte de toda a estruturação. É uma ordem natural a ser buscada, não construída ou instituída. A natureza, o cosmo, a ordem de tudo. E daí eu vou aproveitar que eu estou na sala aqui, que tem um quadro, e vou
tentar refazer uma explicação que eu comecei na aula anterior, mas ficou meio esquisito, né? Até usei o exemplo da Marvel, mas eu queria falar sobre esse tal de uma outra forma. Vocês estão vendo o quadro aqui, né? Cadê? Aqui. Aham. Então tá. Segundo, o tal é um caminho a ser instituído. Ó, agora eu vou me sentir professor demais, hein? Tem até um quadro. Deixa eu ver se a caneta presta. Ah, funciona? Beleza. Então tá. Portanto, o tal, ele é um caminho a ser instituído, a ordem sem a qual a sociedade humana não pode existir de forma virtuosa, justa ou harmoniosa. Então, ele seria um tal social, uma ordem natural, social, segundo a qual as coisas não podem existir, ou então, vocês conseguem relacionar isso, por exemplo, com algum sociólogo que a gente estudou sobre sociologia da religião? Vocês se lembram? Obviamente, Marx. Não, antes dele, peraí, cara. Max Weber? Isso, Max Weber. Ele falou que a religião, Max Weber e Durkheim, né, que falavam que a religião é esse cimento social. A religião mantém a sociedade coesa, unida. Se a gente colocar o tal no lugar da religião, é a mesma coisa, parece que um lê o outro, né? Então, a religião, ele não está falando que é a religião, mas que é o tal, que a gente já falou que o tal pode ser caminho, mas pode ser outra coisa. Pode ser caminho, pode ser... Se eu não me engano, eu vi algo sobre. Pode falar, não entendi. Eu falei que eu estava pesquisando sobre o Tao Te Ching e vi que poderia ser tipo uma espécie de fluxo, esse lance do caminho. Assim, foi o que eu entendi. Fluxo, caminho Exatamente. e não sei o que mais lá. Exatamente. Isso também tem a ver com Yin Yang? Está relacionado com o Yin Yang, né? Mas a gente vai falar do Yin Yang na ideia de complementaridade nesse provérbio número 2, no capítulo 2 Professor, não aqui. tá muito bom para ver o quadro, não. Afasta um pouquinho mais a câmera para ver melhor. Peraí. Assim fica melhor? É, mais ou menos. Eu tô vendo uma linha aí, mas eu pensei que você É ia uma mostrar o linha. quadro inteiro. Ah, É uma certo. linha. Então tá certo. Deixa eu só ver quais são os limites aqui para vocês me verem. Então, o tal é realmente esse flow. Ih, essa caneta preta, esquece. O tal é esse flow, esse fluxo. É uma senda, um caminho. Daí tem o tal, que eu falei que tem o grande tal e os pequenos taus, né? É o caminho, ou a senda, a estrada. E a ideia, nossa, seria a busca por uma ordem, um caminho, uma lógica a partir da qual a organização de todas as coisas deveria ocorrer, deveria operar, que conversa também com a ideia de Dharma, né, que o Paulo talvez saiba dizer. Então, você imagina que a gente tem aqui esse grande tal. Tá ao contrário para vocês? Tá, né? Então, a gente tem o tal, que é essa grande senda, de onde todas as coisas partem, ok? E a partir dela, eu acho que se eu fizer assim fica maior, né? Pera aí. Fixar para todo mundo, ó. Ficou maior? Não tá agora não tá ao contrário ou já não estava? Agora tá bom.
E talvez para mim a minha câmera está invertida. Já não estava, então agora está ao contrário, né? Então, nós temos o Tao, que é esse caminho, essa grande senda. E daí eu falei sobre questão de luto, por exemplo. Como lidar com questões de vida e vida após a morte, vida e morte, essa harmonia ou desarmonização, né? Continuidade, descontinuidade. Eu falei que o Tao é contínuo. O Tao não tem fim. O Tao existe antes de tudo e ele não vai ter final. Mas cada um de nós tem o seu próprio Tao. Aqui está o Tao do Paulo. Aqui está o Tao da Paula. Aqui o Tao do Jonas. Certo? Cada um tem o seu Tao. Acontece que, em algum momento, nosso Tao pode se cruzar e aqui nós, né, nos encontramos. Em algum momento, o meu Tao pode se findar, né, por assim dizer, mas entendendo que é uma vida cíclica, na verdade, o meu Tao continua de outras formas, né, eu continuo a existir de outras formas, por assim dizer. Então, todos estão no mesmo. E por todos estarem a partir do mesmo Tao, a partir do mesmo grande caminho, né? É importante considerar essa forma de viver, de existir, e também a harmonia com todas as outras coisas, porque do Tao também tem a natureza, do mesmo Tao tem o clima, do mesmo Tao tem a sociedade, cada coisa parte desse grande Tao e caminha junto a ele, né? A partir dele, todas as outras coisas estão. É o caminho a partir do qual todos os outros caminhos ou ordens estariam direcionados. O Tao, né, os Tao minúsculos, assim, os nossos Taos particulares, são derivados desse grande Tao. É como se eu dissesse, todos nós estamos ligados a partir do mesmo fluxo de existência, a partir do mesmo fluxo de vida. Uns têm uma jornada, outros têm outra jornada, mas todos estamos ligados nesse grande fluxo. Então, como é que eu posso viver bem a partir desse grande fluxo? Como encontrar a sabedoria dentro do fluxo da vida? Primeiro, cada um tem o seu. Daqui eu já posso tirar várias coisas, né? O tal, o fluxo da existência do Paulo não é o mesmo da Paula, não é o mesmo do Jonas, não é o mesmo do Jonas Carlos, não é o mesmo da Andressa, da Jéssica, cada um tem o seu. A Leia tem uma vida. As coisas dela vão acontecer, as coisas dela têm um fluxo. Eu não posso me... Já viu? Não se mede pela regra do outro, não se meça pelo tal do outro. Cada um tem a sua forma, né? Aqui no Nordeste, a gente usa muito esse tal. É um tal de Eduardo, tal de Alex. Ah, piadinhas no dia do professor. Muito obrigado. Mas bacana, né, pessoal? Bom, para a gente conectar com as religiões, tá? Deixa eu tentar deixar o tal ali no fundinho. Primeiro, a gente precisa considerar que o Tao Te Ching, ele dá origem, primeiramente, ao taoísmo
que a ideia do taoísmo é que... Peraí, pessoal. Então, a ideia taoísta é que o Tao existe desde sempre, dele tudo se origina, nele está a fonte de toda a estruturação, não é uma ordem natural a ser buscada, ou construída, ou então instituída. Ninguém monta ou cria o seu próprio Tao. É tipo assim, eu vou a partir de agora controlar o meu Tao. Mas é tipo a natureza, o cosmo, né? Imagina o universo com todas as suas galáxias, as estrelas, ele tem a sua própria, seu próprio fluxo. Por exemplo, se o planeta Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, morreria de calor. Se estivesse um pouquinho, né? Tivesse alguns quilômetros, né? Mais próximo do Sol, a gente morreria de calor. Se estivesse mais afastado, morreríamos de frio. Porque não há vida, pelo menos até o momento, né? Inteligente, existente, não há vida possível em Marte, porque Marte está mais próximo do Sol do que a Terra, porque não há vida no planeta, no quarto planeta, né? Porque ele está mais distante. A Terra está no lugar exato. Então, está dentro desse tal de existência cósmica, está no lugar onde deveria estar. A partir do pensamento do confucionismo, que daí já é uma estrutura religiosa institucionalizada, quer dizer, mais formalizada, liderança, tudo mais, o tal é um caminho a ser instituído. É uma ordem sem a qual a sociedade humana não pode existir de forma justa, virtuosa, harmoniosa, então seria um tal social, humanista, humanizado. Quer dizer, para o confucionismo, não para o confucionismo, né, mas o confucionismo é quem fez, a gente veio ali da aula de sociologia, nós conversamos com uma colega que esteve na China, eles têm uma cultura, têm uma forma de viver diferente, e tudo isso foi moldado principalmente pelo confucionismo, que é a ideia de pegar os conceitos, preceitos, etc., e transformar em leis sociais, em uma ordem social. Então, o taoísmo, ele é, digamos, uma religião, uma espiritualidade mais popular, tá? Práticas religiosas populares não institucionalizadas, né? Similares, por exemplo, a práticas inerentes ao dia a dia na sociedade. Ninguém ensinou, assim, como lei, né? É como se alimentar, a organização do lar, da cidade, dos bairros, ao redor dos templos, né? As crises da vida, os tempos de vida, nascimento, casamento, morte, as crises de vida, crise de existência, o calendário agrícola, festas, artesanato, comércio, alianças, artes, técnicas, medicina, literatura, filosofia, tudo isso estaria conectado a esse conjunto de práticas assimiladas pela cultura, assimiladas pelas pessoas. O taoísmo, então, do Lao Tse, ele está ali antes, o Lao Tse, né, que é essa, digamos, ele existiu, ele não existiu, né? O taoísmo, a partir do Lao Tse, teve uma vigência, por assim dizer, entre o século III e V antes da era cristã, então ele precede o cristianismo, está no mesmo tempo ali do judaísmo. O taoísmo filosófico já está mais adiante, no século II antes da era cristã e século II depois, então 400 anos ali aproximados, tá? Bom, legal, Paula teve que sair. Bom, eu quero chegar com vocês na nossa
no segundo, né? Eu tenho duas traduções aqui. Falei que a gente vai tomar como principal esse daqui, do Humberto Roden, mas em alguns momentos eu vou comparar com outras. Por exemplo, esse aqui da editora Vozes, tá bom? Bom, vou lá no 2, então. Vocês acham melhor eu abrir na tela? Vou abrir na tela aqui, peraí, pessoal. Andrés deu positivo. Vou abrir aqui na tela para a gente ver o texto juntos. Eu vou abrir o do Humberto Roden. Onde é que tá aqui? Perfeito, esse daqui. Tá, deixa eu baixar ele. Quem não tem o link, me diz aí que eu já vou colar o link também no chat, tá? Para quem talvez tenha perdido. Beleza. Aqui, ó, ele já coloca Tao Te Ching. Nesse daqui eu tenho o Tao Te King. São pronúncias diferentes, né? O cara até coloca, né? O livro que revela a Deus, esse Humberto Roden. A gente fosse pensar em teologias comparadas, né? Religiões comparadas, esse do Humberto Roden é bem interessante. Vamos para frente, eu quero o número 2. Bora lá, bora lá. Aqui, ó, acho que o Paulo ou a Paula tinha falado sobre o Yin Yang, faz sentido, né? O Yin Yang é a bipolaridade complementar do cosmos que permeia toda a filosofia do Lao Tse, é maravilhosamente simbolizada pelo antiquíssimo diagrama chinês chamado de Teiji. Analisando a gênese desse símbolo, podemos dizer que o círculo incolor e vácuo representa a tese do absoluto, Brahman, a divindade como puro ser, tipo Deus, né? Esse círculo incolor, indefinido do absoluto, envolve rumo aos relativos do dever, aparecendo como positivo e negativo, yin e yang, né? Masculino e feminino, céu e terra. O simples ser de Brahman se tornou o Criador Brahma, iniciando o drama da evolução. Essas duas antíteses amadurecem na síntese rumo à tese inicial, integrando-se nela sem diluir de maneira que a tese cósmica, passando pelas antíteses telúricas, culmine em síntese cosmificada. O que se dá automaticamente no cosmos sideral pode acontecer espontaneamente no cosmos hominal. E também conversa com o hermetismo, né? O que acontece em cima também acontece embaixo. Assim na terra como nos céus, né? Pelo poder criador do livre-arbítrio humano. Teiji simboliza a quinta essência da filosofia do Lao Tse, o alfa e o ômega do Tao, a mentalidade chinesa, coincidindo basicamente com a nossa filosofia universica. A gente já leu o poema 1, a gente vai para o poema 2. Síntese das antíteses. Eu vou aumentar aqui, a gente vai ler e daqui a pouco eu volto com vocês. Então não estou vendo o chat, tá? Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Pausa para piada, a gente conhece o belo que é feio, né? Que é o cantor, já foi, né?
Então, só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porque porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se complementam, se completam. O grande e o pequeno são complementares. Alto e baixo formam um todo. O som e o silêncio formam harmonia. Passado e futuro geram o tempo. Aí, então, ele colocou o poema e agora ele vai, digamos, fechar a sabedoria do que o sábio faz, então. Eis porque o sábio age pelo não agir. Ó, o sábio age pelo não agir e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece. Produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos de sua atividade. Termina sua obra e está sempre no princípio. Por isso a sua obra prospera. Antes da explicação, deixa eu voltar para vocês. Estou aqui com vocês, deixa eu ver. Paulo, me deixa. Como é que é? Deixa para me dar a palavra após a aula, caso não tenha tempo durante a gravação. Ah, tá. Você prefere falar agora? É sobre isso que a gente está falando ou prefere para depois? Sobre o que a gente está falando, só um pouquinho longo. Tenta sintetizar, então. Que basicamente, o que acontece? Existe até um desenho, eu cresci assistindo que é baseado no taoísmo. Muita gente assistiu e não sabe disso. É o Avatar, a lenda de Aang, do carequinho que tem a seta na cabeça. Uhum, Então, tem um personagem dessa animação que é o Tio Airo, um velhinho, que é o avô do Zuko, que ele é taoísta. Em uma das explicações, ele explica pro Zuko que a divisão dos quatro reinos, que ali a gente tem a divisão de quatro reinos, né? Água, fogo, terra e ar. Essa uhum, divisão é uma coisa falsa, porque tudo veio da mesma coisa. Então, o Tao tem muita. As culturas, algumas partes do Oriente têm muitas coisas em comum, né? O budismo tem muito a ver com o taoísmo também. Basicamente, por que não o sábio tudo produz e não fica com nada? Por que ele não é dele? Na verdade, é nosso. A ideia do taoísmo é a sensação de unidade, de que todos viemos de um único lugar e que todo tipo de divisão social é errônea. Inclusive, isso tem a ver com a aula anterior também, para quem está presente, a antropologia, que trata da biologia humana também, que é o estudo do ser humano, né? Trata da biologia. A antropologia, ela mostra pra gente que o nosso corpo é feito de minerais, né? Nosso corpo é feito de componentes químicos. Aonde estavam esses componentes químicos há milhares de anos atrás? Estavam todos na Terra. Então somos todos frutos de um mesmo lugar, de fato. Biologicamente falando, isso não é nem questão de crença. O Tao, ele também é muito factual. Ele não lida só com teorias. O Tao, eu chamo de Tao, né? O senhor chama de Tao. Mas o Tao, ele é basicamente isso, a sensação de unidade, né? E é isso, resumidamente. perfeito, perfeito. Na outra versão que eu tenho aqui, aquela parte do o sábio cria mais. Ele diz assim: o sábio confia na atividade sem ação, ensina sem dizer palavras, influencia inúmeras criaturas, a nenhuma renega. Ele as cria, mas não as reivindica. Ele as controla, mas não se apossa delas. Aí tem o último verso, que é tá vendo ali, ó, termina a sua obra, está sempre no princípio, né? Ó, nessa aqui ele diz assim: realiza seu objetivo, mas não chama a atenção para o que faz.
e por não chamar atenção para o que faz, não é privado da fruição do que fez. A fruição, porque é diferente, por isso é importante trabalhar com traduções, né, distintas. É diferente eu dizer que a sua obra prospera, entendeu? Do que eu dizer a fruição. O que é fruição? É o deleite, é o aproveitar-se daquilo, entendeu? Professor, perdão, o senhor. Caramba, acabei esquecendo. O senhor consegue. Poxa, esqueci real, cara, agora. O senhor acabou de falar uma palavra que eu não sei o significado, eu ia pedir pro senhor explicar. Fruição, Não, foi antes disso. Daqui a pouco eu lembro e eu volto a perguntar. Perdão aí por te interromper à toa. não, tranquilo. Então, quer dizer, é diferente eu dizer que o sábio termina a sua obra e está sempre no princípio, e por isso a sua obra prospera. Isso daqui tem um peso. Nessa outra tradução tem um outro peso. Realizar o seu objetivo e não chamar atenção para o que fez. Ó, você viu lá que eu fiz? Você viu que eu fiz isso, fiz aquilo? Você viu, né? Na nossa sociedade de desempenho, na nossa sociedade que eu preciso mostrar que eu fiz, não basta fazer, tem que parecer que fez, né? É outra questão, né? Porque nós vivemos ainda numa sociedade de competitividade, de eu preciso ostentar que eu sou produtivo, que eu sou bom, que eu fiz, que eu faço, que eu realizo. O sábio, que é esse protótipo da pessoa ideal, ele não fica falando, sabe? Olha, você viu o que eu fiz? Olha lá, estampa e posta. Aqui não, a gente tem que postar na rede social. Eu posto aqui a aula com vocês, eu coloco no LinkedIn para mostrar que eu sou um bom professor, que eu uso esse método, que eu uso aquele, os meus certificados e tudo mais. Na cultura oriental, não. Menos no tal, né? É realizar sem precisar chamar atenção para o que eu fiz. E por não chamar a atenção para o que eu fiz, eu não sou privado de usufruir do que eu fiz. Entendeu? Vamos lá. A ideia, primeiro, complementaridades. Ah, porque a vida é tão difícil? Porque também existem momentos fáceis. Então, doença e saúde são complementares. Paz e guerra são complementares. Isso no Bhagavad Gita aparece também, né? Eu gosto muito de fazer esses contatos. Olha, isso aqui aparece lá também. O alto e o baixo se determinam. O baixo, o que é alto? Jonas, você é alto? Depende. Rebeca, então, está gravando. Depois eu disponibilizo sim. Jonas, você é alto? Alto em relação ao quê? Em relação à minha filha, eu sou alto. Em relação ao meu avô, tenho 1,80 m, eu sou baixo. Em relação a quê? Eu sou magro ou sou gordo? Depende da comparação. Por isso, eu preciso de uma coisa para determinar a outra. O longo e o curto se formam um pelo outro. A ideia de antes e depois, né? De sequência. Antes e depois sequenciam o tempo. Eu preciso de um antes e um depois. Essa minha noção de tempo precisa dessa complementariedade. Então, quase que nós poderíamos afirmar que o bom e o mal são coisas naturais, que o bom e o mal podem ser complementares em algum momento, pelo menos para nível de comparação. Eu preciso ter o mal para saber o que é o bom, né? Então, a ideia também de que o sábio confia na sua atitude
na atitude sem ação, né? Ele confia na não ação, ele faz sem fazer. A ideia é que ele continua fazendo a sua, ele continua fazendo o seu corre, né? Ele não cria, ele cria, mas não reivindica, ele não tem as coisas para si. Quando fala sábio, é justamente essa pessoa ideal. E eu vou fechar a aula de hoje com um, um poeminha, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, não estou encontrando. Não estou encontrando. Acho que é porque eu não estou logado na minha conta, né? Mas isso na conta institucional, por assim dizer. Como nós poderíamos pensar essa ideia? Dá para pensar várias coisas, né? A gente falou sobre essa complementariedade. Como nós poderíamos finalizar bem sobre essa de não fazer com a pretensão de demonstração, com a pretensão de ostentação. Nós poderíamos fechar bem isso. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que tá. Já vi, até salvei. Não vou conseguir encontrar mesmo. Mas era tipo assim, faz o corre, faz o seu, faz o que está na sua mão, entendeu? A gente falou sobre tal, a ideia de cada um tem o seu tal, cada um tem o seu próprio caminho, que nós temos esse fluir dentro do grande tal, dentro dessa existência, dessa universalidade, né, dessa cosmo-universalidade, que eu não devo me que eu não devo me medir com a régua do outro, né? E que por não me medir com a régua do outro, por fazer o por não me medir com a régua do outro, o que eu posso o que eu posso ganhar com isso? Por que fazer sem demonstrar? Por que fazer sem ostentar o que eu fiz? Por que fazer independente de se alguém vai ficar sabendo ou não, né? Porque faz parte. Porque a minha parte é fazer o que eu faço. Se eu fizer uma boa aula, preocupado com o meu papel de professor, e essa minha complementariedade nesse tal que é a licenciatura, nesse tal que é a docência, juntando o meu tal agora de docente, tocando os vossos taus, né? Se eu faço bem, o reconhecimento vem naturalmente. Gostei que veio bastante mensagem, né? Vocês foram, assim, me animaram bastante.
eu não preciso necessariamente expor que eu sou bom. Pior coisa é o autoelogio, né? O autoelogio é quase um xingamento. Então, a pessoa que é sábia, que é ligeira, sagaz, o sábio, a pessoa ideal, faz o seu, se preocupa com o seu tal, com o seu fazer, o seu fluir, a sua existência. Mas, ao mesmo tempo, percebe que a sua existência se conecta com as demais. De que forma? Com a docência, vocês vão sair licenciados, licenciadas daqui, pensar não só no salário lá, né? Que até eu espero que quando vocês assumam a docência, o salário esteja melhor, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a carreira docente no Brasil não é muito bem valorizada. Mas, apesar disso, dá o nosso melhor, por entender que faz parte de quem nós somos, desse nosso caminho, desse nosso rolê, né? Dessa nossa forma de existir, e é não apenas transmitir um conteúdo, mas refletir com, permitir que as pessoas também fluam dentro desse ciclo de aprendizado. Olha, vocês trouxeram tantas coisas hoje aqui também, né? A Paula colocou ali antes de sair, acabei não vendo. Acredito que quem entende de fato isso vive uma vida mais leve e talvez até mesmo mais feliz. Eu acho que sim, tendo a perceber que sim. Então, essa sabedoria oriental, taoísta, né, ela faz parte dessa ideia de que eu sou parte de um grande tal. E para que as coisas continuem a fluir, eu preciso também fazer a minha parte, né? A gente sabe que muitos, infelizmente, fazem, né, por ganância, por poder, por, é, por, por querer se aparecer mesmo, né? Por essa vaidade, mas em alguma forma, como essa pessoa faz bem aquilo que ela faz, ela colhe os frutos, seja em reconhecimento dos seus colegas, das pessoas que estão em contato com ele, no nosso caso, dos nossos alunos, e a maneira como eu guio essa minha existência, esse meu existir, esse meu flow, percebendo que as coisas se complementam, percebendo que a minha ação diante das coisas não precisa ter um desespero diante de um aparente desequilíbrio, porque na ideia do yin yang, né, todas as coisas estão em equilíbrio e uma coisa está dentro da outra. Viu que tem aquela bolinha branca dentro da parte escura, a bolinha preta dentro da parte branca, é complementariedade e também essa ideia de que uma está dentro da outra também, né? A luz precisa da sombra, a sombra precisa da luz, né? A sombra é a ausência de luz, né? Posso colocar minha mão no quadro, ó. Então, para que haja minha sombra no quadro, é preciso que o meu braço seja o obstáculo da luz para chegar nele. Daí, para que as nossas vidas continuem a fluir, para que o aprendizado, para que a sua vida enquanto docente, enquanto profissional, continue a se desenvolver, como é que essa sabedoria pode ser aproveitada? Seja numa aula de ensino religioso, isso faz muito sentido para você falar ali sobre o eu e o outro, o ser, a natureza, o contato com as demais coisas, né, a harmonia da vida, a forma de existir, vida, morte, né, o ciclo da vida, é uma teoria, é uma teologia, uma espiritualidade, uma religiosidade muitíssimo interessante.
Eu espero que esteja sendo interessante para vocês também essas nossas aulas. Então, para a próxima aula, nós vamos entrar no terceiro, ok? Nós vamos entrar pelo terceiro. Isso. Vamos entrar para o terceiro, se der tempo a gente entra pelo quarto. Beleza? Ah, professor, nós vamos explorar todos eles? Não vamos explorar todos, né? Porque não teria... Sim, a gente passaria semanas. São 80, né? São mais de 80 preceitos, 81 provérbios, né? Mas depois eu vou selecionar alguns para nós podermos explorar temas distintos, né? Porque nós temos temas que se conectam uns com os outros, que ele parece dar continuidade ao provérbio anterior para complementar, enfim. Mas é isso, pessoal. Então, bora lá. Espero que tenha sido bacana. A Leia, super proveitosa. Na realidade, eu acho que vivemos para servir. Essa aula falou muito comigo. Excelente, Leia. Excelente. Eu gosto muito de saber esse feedback de vocês, né? Esse viver para servir, acho que nos tira do egoísmo, né? Do egocentrismo, de pensar nessa vida apenas para nós. Acho que faz muito sentido. Que a nossa sociedade ocidental nos ajude, né? Aliás, que nós ajudemos a sociedade ocidental a perceber esses provérbios de sabedoria como complementares à cultura. Em algum momento, eu falo nas minhas redes sociais que a sabedoria está por aí, batendo nas portas, passando na nossa frente com algum provérbio, com alguma música, com literatura, com um filme. Olha quantos filmes que o Paulo traz, jogos, cara. Cara, isso é uma ferramenta maravilhosa, pensando nos seus futuros alunos. Você consegue conectar a cultura pop com aquilo que é o tema da aula. Pô, excelente, cara. E essa ideia de viver para servir, dessa complementaridade nossa com a comunidade, isso é uma virada de chave, né? Na teoria decolonial, na teoria quilombola, no pensamento quilombola também, isso está muito presente. Infelizmente, é o ocidentalismo, é uma ideia de modernidade, né? Que vai construindo o egocentrismo, essa ideia do indivíduo como principal e não mais a comunidade, né? Pessoal, finaliza a nossa aula por hoje. Logo mais as nossas professoras vão subir elas nas plataformas, né, no YouTube. E encontro vocês, então, na nossa semana que vem. Aliás, semana que vem nós temos a Semana de Conhecimentos Gerais. Você deve estar recebendo alguma comunicação sobre isso em algum lugar, ou pelo menos lá no Instagram, né, do nosso centro. Deixa eu abrir ele aqui. Lá no Instagram do nosso curso. Caso você não segue, siga o nosso Instagram do Cela. Então, semana que vem, nós não temos aula, porque nós estaremos em Semana de Conhecimentos Gerais. Atenção, vocês terão ENAD, né? Vocês que são de outras licenciaturas terão ENAD. Ciências da Religião não tem ENAD por enquanto, neste ano. No próximo ano pode escrever, que é quase certeza que vai ter. Então, essas semanas de conhecimentos gerais nos ajudam a trazer esses outros saberes, esses outros conhecimentos de outras disciplinas que vão nos ajudar, seja no concurso nacional unificado, na prova de docência, né, no ENAD e outros concursos que podem vir por aí, beleza? Então, na semana que vem não temos aula na quarta aqui, mas lá na semana de conhecimentos gerais eu quero todo mundo lá, beleza? Porque eu também vou palestrar lá, então eu quero ver vocês lá. Beleza, pessoal?
Muito obrigado a todos que participaram. Paulo, Paula Pantini, passou por aqui, Andressa, Aleia, Jéssica, Jonas Carlos, Guto, quem mais passou por aqui? A Rebeca e todo mundo que deu uma passadinha na nossa aula aqui hoje, beleza? No mais é isso, até mais, pessoal. Tchau, tchau.